Bem-vindos, amigos do agro, dando início a mais um Minasul Sustencast, o podcast de sustentabilidade da Minasul. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Júlio Reis, uma pessoa com uma vasta experiência no mundo da gestão de empresas de diversos segmentos, já trabalhou também com empresas do agro. Ele vem aqui para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema, que já falamos em outros episódios aqui, que é a gestão, um tema muito importante para que possamos ter propriedades sustentáveis, negócios sustentáveis e, com isso, temos o êxito e o sucesso dos nossos cooperados, produtores e do pessoal que nos acompanha nas redes sociais aí. Obrigado, Júlio, pela presença. Fique à vontade, meu amigo. Obrigado a todos, obrigado a Minasul pela oportunidade de falar com vocês aqui, compartilhar um pouco da minha experiência. Obrigado, Fred. E estou à disposição, né? Trazer algum pouco aí da experiência que a gente tem com quase 20 anos atuando com gestão empresarial e muitos deles também dedicados a empresas do agronegócio, agropecuárias grandes, grandes players do mercado que a gente atuou implementando a gestão profissional, que eu acho que é um setor ainda carente. Hoje o agro ficou um pouco para trás ainda dos outros segmentos na implementação dessa gestão profissional, e é isso que eu quero explicar um pouquinho para vocês, como que seria na prática uma gestão profissional que vai garantir a sustentabilidade, né? Totalmente alinhado com o tema do nosso podcast, a sustentabilidade do negócio. Hoje o ESG fala muito, uma das vertentes do ESG é exatamente a gestão, né? Perfeito. Ô, Júlio, conta para nós um pouco da sua trajetória, um pouco de como começou, né, essa experiência de mais de 20 anos aí com a gestão, né? Porque a gestão é um tema muito diverso, né? Ela é muito importante, mas em muitos momentos ela não é a prioridade nas empresas ou nas fazendas, né? Muitas vezes a gestão vai sendo feita de qualquer jeito, sendo que ela seria, né, quando a gente pensa em planejamento, que eu acho que é um ponto muito importante para qualquer atividade, esse ponto está dentro da gestão, né? Então, pensando nisso tudo, conta para nós um pouco aí da sua trajetória nesse mundo, dessa sua caminhada aí pelas empresas diversas. Beleza, vamos lá. Eu comecei como trainee da Falcone, né? Na época chamava até FDG, que hoje é a maior consultoria da América Latina. Nós chegamos a ter, na minha época lá, que eu trabalhava lá, 1.500 consultores espalhados no mundo inteiro. A gente levou gestão para todos os continentes do mundo. Eu mesmo já atuei fora do Brasil. Então eu entrei lá como trainee e aí lá tem um plano de carreira muito bem definido. Fui crescendo, fiquei 12 anos lá, me tornei sócio, inclusive, associado da Falcone, era um dos consultores líderes de projeto lá. E aí eu resolvi, depois de 12 anos, eu resolvi montar a minha empresa de consultoria, que chama Smart Valor hoje. É uma empresa que já tem 11 anos no mercado, já estamos bem consolidados. E tanto a Falcone quanto a Smart Valor, nós implementamos uma metodologia de gestão que se aplica a todos os segmentos de negócio. Não é uma consultoria técnica. Hoje é até importante a gente ter essa oportunidade de explicar. Esse conceito de gestão, ele é bem subjetivo, como você falou, às vezes até banalizado, né? O professor Falcone, que é o nosso mestre aí, que é o nosso guru de gestão, ele sempre fala que gerenciar é alcançar metas com o time fazendo a coisa certa. Mas na prática, quando você fala que você quer implementar uma consultoria, uma metodologia ou implementar uma gestão otimizada no seu negócio, você quer tirar, usando as melhores ferramentas de metas, planos de ação, indicadores de desempenho, você conseguir otimizar o resultado, fazer o resultado do negócio convergir para a intenção dos players, principalmente dos donos do negócio ou dos cooperados, no caso da Minasul. Então nós temos que, você faz uma boa gestão quando você leva o resultado do negócio para aquele resultado que é esperado. Porque eu não estou falando de melhorar, porque às vezes o resultado esperado era piorar, você pode até manter. Perfeito. Pode ser um bom resultado, depende da expectativa, né? Às vezes entrou uma concorrência muito forte. Mas aí, voltando à minha história, eu também fui professor convidado por um bom tempo da Fundação Dom Cabral.
E nesse tempo todo, tanto na Smart Valor quanto antes na Falcone, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas do setor do agronegócio. Eu trabalhei, por exemplo, na Agropecuária Santa Bárbara Xinguara. Por uns 4 ou 5 anos eu fui líder de projetos. É lógico, eu tinha vários clientes em paralelo. Esse era um, mas aí eu tinha uma equipe lá. Na época, se eu não me engano, eles tinham 100 mil cabeças de gado. É um case muito legal, depois a gente pode aprofundar um pouco nele. E lá a gente fez projetos de redução de custo, de redução da mortalidade de bezerro, que lá eles mexiam com cria. Então, na época, antes mexia com engorda também, a taxa de engorda era um dos nossos indicadores e tal. Depois, a gente trabalhou também no grupo essa Agropecuária Santa Bárbara Xinguara é do grupo Opportunity. Depois eu tive a oportunidade de fazer um projeto no grupo, numa empresa do Mato Grosso, do grupo da 20 Partners, que chama Agropecuária Fazenda Brasil. Certo. Lá eles trabalhavam com confinamento de gado e plantio de soja, muito forte também. Tive a oportunidade de visitar as fazendas dele lá no Mato Grosso e tal. E assim, também foi uma experiência muito boa, também com foco em melhorar a qualidade, a efetividade dos processos, redução de gasto, etc. Aí nós começamos um trabalho, foi nosso primeiro cliente da Smart Valor, na Agropecuária São José, em Rio Claro. Lá foi um case interessante da minha empresa, porque eles ficaram clientes meus durante 8 anos, né? Ainda até hoje eu tenho contato com o pessoal lá. Acredito que rapidamente a gente volta lá com a consultoria, mas nós ficamos 8 anos rodando o projeto de redução de gastos lá. Nossa meta era, no mínimo, absorver a inflação. Então você imagina só, eles aumentando o faturamento ano a ano. Quando a gente começou, eles tinham um faturamento na casa de 20 milhões de reais. E quando a gente finalizou, ele já estava com faturamento na casa de 120 milhões de reais. Nossa Senhora. Né, que mexe com laranja, limão, um pouco de cana. E aí um trabalho, crescer no faturamento e a gente tentando segurar o crescimento das despesas e absorver o aumento da inflação para aumentar a margem do negócio. A rentabilidade, vamos falar assim. A rentabilidade. E aí foi fundamental, porque a laranja é commodity. Teve uma época que o preço estava muito ruim e se não tivesse tido feito esse trabalho de segurar os custos, otimizar as despesas, a empresa tinha passado por maus lençóis. E aí agora que depois a laranja recuperou, agora eles estão navegando muito bem. Então, é uma experiência muito grande no setor. Cada um com a sua particularidade, cada um com objetivos distintos, mas sempre buscando implementar uma gestão profissional. E aí que eu enxergo que esse podcast pode ser muito útil aqui para a região, né? Porque eu acho que aqui nós temos muitas fazendas, que a gente chama de fazenda, mas que são, na verdade, empresas rurais, né? Que precisam implementar essa gestão profissional. Inclusive, aí o pessoal da Provalia que esteve aqui, eu acompanhei o podcast com eles também, eles fazem um grande trabalho com essas empresas. O foco da Smart são empresas um pouco maiores. A nossa metodologia é uma consultoria um pouco que a gente chama de hands-on, mão na massa, que é uma consultoria que a gente faz junto. Então, nós temos consultores dedicados. Então, por exemplo, quando eu estava nesse projeto lá da Fazenda São José, da Agropecuária São José, a gente tinha lá 3, 4 consultores o tempo inteiro. Nós tínhamos o nosso QG, nossa salinha lá, com gestão à vista, gráficos, painéis de indicadores. Então, é bem interessante. Vamos, durante a conversa, a gente detalha melhor aí como que seria isso na prática. Sim, eu acho que, né, dentro do que você procurou explanar, existe muita oportunidade, né, da gente desenvolver aqui na nossa região metodologias para melhorar a gestão, né, para que a gente consiga fazer com que as propriedades sejam vistas como empresas, né? Como você falou, a gente hoje denomina muito fazenda, que é uma empresa rural, mas muitas vezes ela não é tocada, não é gerida de uma forma profissional. Exatamente. Né? Então, eu acredito que a oportunidade, o campo, para que a gente consiga trazer melhorias ou trazer o maior número de fazendas com um nível de gestão na cafeicultura, acho que ele é muito grande e é muito desafiador, né? Porque a gente tem que começar com o produtor entendendo isso e querendo mudar, né, o seu perfil, mudar a chave ali e buscar essa consultoria, buscar esse apoio, né? Então você, né, como na área da consultoria, da prestação de serviço aí, acredito que muitas vezes acaba vendo
uma certa dificuldade de entrar nesse segmento, porque o setor da cafeicultura é um pouco conservador, não é, Júlio? Acontece também que durante muito tempo o negócio ele não precisava de grandes profundidades de gestão para o negócio ser rentável. E aí veio um período que o negócio ficou bem competitivo, os preços ficaram bem apertados e o pessoal teve que focar em cada vez mais profissionalizar. E agora, de novo, o preço voltou a ficar bem atraente. Então, o momento mais apropriado, o momento que a gente é mais demandado é quando as coisas estão mais difíceis, né? E nesse momento, só aqueles produtores mais proativos que enxergam lá na frente é que falam, nossa, eu vou aqui preparar nesse momento que tá bom, eu vou preparar, arrumar a casa igual a agropecuária fez lá da laranja, para que quando vem um momento de crise, a minha empresa esteja totalmente otimizada. E assim, o que eu converso às vezes com o outro produtor, muitos deles acham que fazem tudo já pelo negócio. Sim. Mas assim, em 3 minutos de conversa, você consegue mostrar que tem o que pode fazer. Lógico, tira da zona de conforto. Você não vai ser aquele cara que faz o que quer no dia que quer. Hoje eu quero melhorar tal resultado, vou lá e faço. Quando você implementa a gestão profissional, você tem plano de ação com prazos, com responsáveis, com cronograma, a consultoria fica cobrando que as ações pactuadas sejam implementadas, é lógico que incomoda. As coisas deixam de ser feitas no momento que eu estou com vontade de fazer, para fazer no momento que eu combinei de fazer. Então, chega no ano, você implementa, normalmente, todos os produtores implementam melhorias ano a ano, todos. Só que aí, normalmente, uma empresa que não faz esse sistema de gestão, esses rituais de gestão, ela implementa 10, 15 melhorias por ano. Uma empresa que tem essa metodologia de gestão, ela implementa 150 melhorias por ano. Fica muito aleatório, né? Quem não tem um plano de ação estruturado, o cara ele melhora, muitas vezes ele melhora por consequência, na verdade, porque ele estava pensando em melhorar uma coisa, melhorou outra, mas nem planejou em melhorar aquilo, e às vezes ele melhora o que está mais fácil, né? Aquilo que começou a dar um pouquinho de dificuldade para melhorar, não deixa assim mesmo, depois eu vejo, né? Ao acaso, às vezes, né? Às vezes, ou então ele é provocado, às vezes vem um agrônomo, fala, implementa isso, às vezes vem um colega, fala, mas é tudo muito ao acaso, é muito aleatório. Não é que não dá certo. O ponto é que poderia dar muito mais resultado. Sim. A gestão poderia ser muito mais profunda, você aumentar muito a rentabilidade no negócio. Perfeito, não. Eu também acredito nessa mesma linha. Acho que o desafio muitas vezes é tirar o produtor da zona de conforto, né? Onde que ele vai ter que ter alguém, ou não é que ele vai ter, mas vai existir alguém cobrando ele por essas melhorias, por cumprir cronogramas, prazos, e muitas vezes o produtor, na hora que ele vê essa situação, ele acaba desanimando um pouco, né? Logicamente, os que são acomodados, né? Agora, os caras que são proativos, que pensam lá na frente, que entendem que a melhoria, que o que ele vai começar hoje vai trazer segurança, né, ou melhorias no sistema produtivo lá na frente, o cara ele já se preocupa em iniciar, dar o start. Agora, o que eu queria entender aí, pensando nas pessoas que nos acompanham, que às vezes, né, despertem nessa conversa nossa a vontade deles em querer iniciar. Lógico, eu acredito que tem que buscar um consultor para orientar, né, porque muitas vezes fazer da cabeça, como você falou, funciona, mas às vezes você não consegue gerar os melhores resultados, mas só para as pessoas entenderem que pelo menos é a forma que eu entendo, e aí você vai poder me corrigir ou não, que cada formato de trabalho é para aquela realidade da pessoa, né? Você não vai chegar lá e jogar lá uma lista de coisas para o cara fazer. Eu acho que vai de acordo com o objetivo dele. Ele próprio estabelece o ritmo de melhorias que ele quer. É mais ou menos assim? Por isso que eu deixei muito claro no começo que uma consultoria de gestão é diferente de uma consultoria técnica. O que é uma consultoria técnica? O agrônomo, por exemplo, é um consultor técnico. Ele já tem uma lista de um checklist, uma lista de melhorias técnicas que ele estudou para isso, que ele chega lá e consegue falar, isso aqui tem que
tem que nutrir assim, isso aqui tem que mudar o espaçamento, enfim. A gestão não, a gestão, os problemas eles vão aparecer a partir da metodologia que você vai implementar. De uma maneira bem simplificada, a gestão é o seguinte, primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, quais são os seus resultados reais. E aí eu falo tranquilamente, 90% dos negócios, não só da agropecuária, as pessoas sequer sabem qual que é a sua rentabilidade, qual que é a sua margem de lucro, quanto do seu capital investido está sendo remunerado ao ano, se vale a pena, inclusive, manter o negócio ou vender o negócio e, de repente, aplicar tudo em renda fixa e viver de renda. Mas como que você vai fazer isso? Tendo uma noção de qual que é o lucro. Lógico, nós estamos falando principalmente para produtor de café, tem o ciclo, tem um ano que produz mais, um ano que produz menos, mas você pode fazer uma média dos seus períodos. Então, primeiro passo da gestão, eu preciso saber onde eu estou. E aí o segundo passo é eu definir quais os pontos de melhoria, quais os indicadores que eu posso melhorar. E como que se faz isso? E aqui nós temos um insumo, matéria-prima excepcional, que a Minasul pode, inclusive, fomentar. A partir do momento que eu tenho várias unidades comparáveis, eu começo a ter referências. Então, eu posso ter referência de produtividade, de custo com adubação, custo com isso, plantio, taxa de crescimento da muda, índice de pega da muda, custos com mão de obra por hectare, e tudo parametrizado para tornar as unidades comparáveis. Porque você não vai falar, não, mas a minha é muito maior que a outra. Tudo bem, você divide por hectare de lavoura, ou então pelo faturamento. Então você cria as referências e aí você consegue descobrir, a minha propriedade, eu estou com uma deficiência muito grande, eu estou gastando muito mais do que as outras em determinado tipo de despesa. Em contrapartida, nesse tipo de indicador, eu sou um dos melhores da região. Então, eu não preocupo muito com isso, vou focar naquela que eu posso melhorar. Então, vamos recapitular. Primeiro passo, onde eu estou? Segundo, quais são os meus indicadores que eu tenho uma deficiência comparado com os meus pares? Né? Terceiro, qual que é o meu plano para atuar em cima. Aí nós temos uma metodologia de análise de causa, de brainstorming e tal, que nós vamos definir o plano de ação junto com a equipe do cliente. Eles vão me dizer o que precisa ser feito para melhorar esse resultado. Daí surge o nosso plano de ação. E aí entra a outra questão da consultoria hands-on. A nossa equipe que conduziu todas essas etapas de ajudar ele a calcular o resultado real, depois ajudar ele a identificar as oportunidades, onde que ele vai atuar, depois a montar o plano de ação, nós vamos junto com ele mês a mês medir os resultados para ver se eles estão melhorando conforme o planejado. E onde não estiver melhorando conforme o planejado, que pode acontecer, sim, por causa de mudanças externas, ou então o plano não deu o resultado esperado, ou então não foi bem executado, então nós temos tempo de corrigir a rota. Então a gente ficou um ano rodando isso aí até fazer o planejamento da nova safra. Então são ciclos anuais. Mede o resultado, define onde vai melhorar, monta o plano de ação e vai controlando durante um ano. Chega daqui a um ano, refaz todo o processo. Essa é a metodologia. Aí quando eu trabalhava em grandes agropecuárias que tinham várias fazendas, por exemplo, a agropecuária Santa Bárbara Xinguara, ela tinha 5 ou 6 unidades lá no Pará, mais uma em Uberlândia de gado PO, alguma coisa assim, e uma em Amparo, São Paulo. Então a gente comparava entre elas mesmo. E aí a primeira reação, Fred, é exatamente o que eu falei no começo. Todos falavam, a gente já faz tudo que é possível. Tá, você faz tudo que é possível, mas a taxa de mortalidade de bezerro aqui é 1%. A sua está 1,5%. Então, se você faz tudo que é possível, como é que ele consegue uma taxa menor? Lógico, antes eu cuidei para comparar o que é comparável, para desarmar qualquer argumentação. Ah, não, mas lá é diferente e tal. Lá é mais quente, lá é mais frio. Se a gente faz com redes de banco, a gente já atua num banco, tem 20 agências, compara os indicadores das 20 agências. Eu tenho uma rede de lojas, tem 60 lojas, eu comparo 60 clínicas odontológicas, fazendo a mesma coisa. Então, a gestão profissional, ela se aplica em todos os segmentos. Aí, na hora que eu mostro, porque uma coisa é eu chegar para o cara lá que tem uma fazenda e fala assim, pegando esse exemplo, ou vamos pegar um exemplo de produtividade no café, né? Sacas por hectare, alguma coisa assim. Sim. Aí eu tenho uma que tem uma produtividade muito maior, aí eu posso comparar, mas vamos supor que eu não tivesse essa referência. Eu chego lá, você está com uma produtividade de X,
mas a nossa meta é aumentar 20%. Baseado em quê? Ah, não, 20% um share bom é aí, um número do mercado do e mercado, pronto. de ganho, né, e tal. O que acontece quando você faz? Isso é normal de consultorias muito incipientes ou então muito básicas. Define uma meta de aumentar 10% em tudo quanto é coisa de receita e reduzir 10% em tudo que é despesa. Isso desanima de largar dos gestores. Porque se eu chego para o gestor, o responsável pela fazenda, você vai ter que crescer 20%, ele fala, mas baseado em quê? Eu já estou muito bem. Se eu chego para ele e falo assim, ó, você tem outras 20 fazendas que têm uma produtividade 20% melhor do que a sua. Eles são melhores que a gente? Não, vamos chegar lá? Vamos. Pode ser. Aí depende também do combinado. Pode escalonar isso em 1, 2 anos. Sim. Mas você define um prazo e vai estar junto. Essa é a meta do consultor e dele, do gestor. Então nós juntos vamos falar assim, pô, eles conseguem e tal, nós conseguimos. E aí na hora de definir o plano de ação, vamos, além da gente fazer olhar para dentro e ver as nossas deficiências, porque aí se provoca. Eu falo assim, peraí, por que a nossa produtividade é menor? Deve ser por causa disso. Porque a gente está esquecendo, a gente não está investindo nisso, a gente não tem equipe, não tem isso, está deixando o mato crescer. Não, estou inventando coisa aqui. Não, isso. São problemas operacionais ali, né? E aí surgem, a partir dessas causas, surgem ações de bloqueio das causas. Mas também tem uma outra prática de gestão que a gente estimula muito grande, que é o benchmark. Que é o quê? Eu vou lá no outro, mesmo não sendo do mesmo grupo, sendo entre aspas, um concorrente, mas na verdade um parceiro. Sim. Você vai eu tenho aqui um grupo de 30 fazendas aqui na Minasul que querem entrar num processo desse. Falou, ó, esse indicador de produtividade você tem que visitar aquele cara lá. E você vai lá e passa o dia com ele lá, entende os processos dele, entende o que ele faz e traz para cá e aplica as boas práticas. Um intercâmbio, né? Intercâmbio de melhorias, perfeitamente. Então, nesse momento, você convenceu o gestor que ele é capaz de chegar lá. Aí eu ganhei ele, aí eu ganhei o apoio dele. Eu não impus uma meta, foi uma meta negociada. Isso é um fator primordial da gestão, eu negociar a meta. Esse negócio de chegar, diminui 10% porque eu acho que dá, não convence ninguém. Mas diminui 10% porque tem várias outras que estão praticando 10% a menos no gasto com energia elétrica. Vamos entender o que eles estão fazendo lá para economizar. Aí começa a funcionar a gestão profissional. Perfeito. Não, muito bom. Esse papo, como, né, a gente poderia ficar muito tempo aqui, né? Mas é um assunto muito diverso. Eu acho que você deu bons exemplos, acho que você mostrou aí um caminho a ser seguido, né? É uma coisa que já há algum tempo, né, eu identifico que existe a possibilidade de tentar iniciar algum trabalho aqui na Minasul, né? Mas aí, internamente, né, como diz, o buraco é um pouco mais embaixo, né, precisa da diretoria também acabar entendendo uma necessidade de um projeto dessa magnitude, né, mas eu acredito que a gente na Minasul aqui tem um escopo muito amplo, né, para poder aplicar e muitas vezes, né, diferenciar em vários níveis, né, onde que essas pessoas... Para agrupar, porque eu acho que esse agrupamento dos produtores por similaridade é importante. A gente chama de cluster isso os no clusters, mercado. Os clusters, a gente também tem alguns clusters aqui, né, porém são grupos que a gente forma para poder desenvolver determinadas práticas, né? Mas acredito que esse agrupamento é muito importante para que o produtor fique mais ou menos com pessoas do mesmo nível e muitas vezes não se sinta desanimado em estar num grupo de um cara que né, tem um nível muito acima, né? E é muito importante também que eles sejam voluntários. Perfeito. Porque assim, o trabalho de convencimento é o que você falou no começo. Tem gente que está acomodado. Eu não vou convencer com o cara fazendo um sermão para o cara. Eu vou convencer o cara mostrando o resultado. Eu não tenho dúvida que se pega um grupo de 15, 20 fazendas, monta um grupo de gestão desse, compartilhado, onde nós vamos comparar os números de todos e difundir as boas práticas, um ajudar o outro. Eu não tenho dúvida que esse grupo vai crescer mais do que os outros. E quando eu falo crescer, aumentar faturamento, mas aumentar a margem de lucro também. Sim. Porque a gestão não olha só receita e nem só despesa, você olha tudo.
Você olha receita e despesa. Ah, mas e os indicadores técnicos? Eles estão relacionados à receita e despesa. Qualquer indicador que você quer melhorar, ou ele é para reduzir custo, ou ele é para aumentar a receita. Não tem para onde fugir. Sim. Que vai aumentar a margem de lucro, né? Sim, essa situação de gestão por indicadores, né? Eu acho que é um negócio muito interessante que você consegue, às vezes, ampliar bastante, né, os vários pontos de atuação onde que você busca melhoria dentro da propriedade, né? Pela sua experiência aí, nos indicadores aí, pensando no agro, né? Lógico, você já me falou que tudo vai convergir para receita e despesa, né? Mas pensando aí, um caso acho que mais próximo ao nosso aí, é o da laranja, vamos falar assim, né? Onde que você acha que estão os gargalos aí que a gente poderia ver, os indicadores que realmente, às vezes, se a gente consegue ajustar isso, vão trazer um impacto positivo maior? A melhor maneira de você definir os indicadores é você mapear. Quando eu falo mapear de uma maneira nem tão profunda, é entender quais são os processos. E aí você vai processo por processo, você pensa qual que é o indicador para avaliar se um processo está funcionando bem. Então vamos pegar no setor de cafeicultura. Qual que é o primeiro processo? Por exemplo, é o plantio. Então, beleza. Então, nós vamos definir indicadores para ver se o nosso plantio está sendo bem feito. Então, por exemplo, eu lembro também que a gente trabalhou na agropecuária, numa subsidiária, uma agropecuária que fazia plantio de cacau, subsidiária do Grupo Opportunity. Certo. Então, pega. Quanto o índice de pega, qual o percentual que pegava. Sim. Então a gente comparava várias fazendas e inclusive vários profissionais. Esse aqui, essas mudas feitas pelo João, tá com índice de pega de tanto, para poder exatamente buscar as boas práticas. Sim. Aí você tem também, por exemplo, crescimento. Eu lembro que nós definimos um indicador muito interessante que era qual que é o crescimento médio, sei lá, por dia, alguma coisa, centímetros por dia. Como que você faz isso, né, Júlio? Você vai medir um por um, lógico. Hoje, na época era impossível, com tecnologia, medir tudo. Hoje eu acho que até consegue com alguma coisa aí de inteligência artificial. Mas a gente pegava por amostragem estatística, media e tal. Então pegou. Tem mais indicadores, tá? Sim. Custo, por exemplo, quanto que eu gastei? Produtividade, quantos saquinhos lá que o pessoal consegue encher por dia? Então, aí se você aumenta a produtividade, você reduz custos. Se você aumenta o índice de pega das mudas, você evita o replantio, mais custo. Então, vai indo. Aí tem pulverização, mesma coisa. Né? A pulverização foi bem feita, nós criamos um critério de avaliação se foi bem feito, também avalia por amostragem e tal, se cobriu todas as plantas, se passou uma rua sem fazer, se não fez e tal. Custo, eu lembro lá na agropecuária Fazenda Brasil, que a gente tinha 20 e tantos tratores e motoristas, cada um tinha um consumo de combustível diferente. Por quê? Porque uns pisava muito, outro pisava menos e tal. Operadores. E aí, o que acontece? Onde há variabilidade, há oportunidade. Isso aí é um nosso lema aí da consultoria. Então, se você tem um cara com muito mais produtividade que o outro, é porque o outro pode melhorar. Perfeito. Então, por isso a gente gosta sempre de comparar. A comparação, ela dá pra gente o subsídio e o argumento. Porque eu chego pro outro e falo assim, mas o cara aqui tá fazendo muito mais talhão por dia do que você. Eu também consigo. Vamos montar um plano, vamos ver o que ele faz. Ele faz isso, beleza. Então vamos pegar outros processos. Colheita de café, que é um processo fundamental que nós temos. Lá na laranja, ele tinha um problema que ele tinha... Lá é pior. Laranja é pior do que o café, porque não tem como mecanizar ainda a colheita. Não, é 100% E eu estou manual. dizendo de uma grande empresa que vai em feiras nos Estados Unidos o tempo inteiro. Uma hora vai aparecer, mas por enquanto eles dependem muito de mão de obra. Vocês sabem o tanto que é complicado isso. Então lá eles tinham que garantir uma cota mínima de caixas de laranja colhida por pessoa. Caixa pessoa, né? Então, o que acontece? Se o cara fosse lá morcegar, eu ia ter que pagar aquele mínimo para ele. Então, se ele tiver uma produtividade baixa, porque você fala assim, a colheita não tem que preocupar porque eu pago por produção. Por produção, mas se eu tiver uma produtividade baixa
pode ser que estenda muito o prazo, pode ser que eu tenha que arrumar mais gente, aí eu Não, tenho custo isso- logístico. E você tá pagando pra alguém trazer esse cara pra trabalhar. Logística, é o que eu falei. E aí, quer dizer, às vezes ele é o peso morto. Um peso morto isso. ali, né? Vamos falar assim. Nesse caso deles que ainda tinha esse mínimo, aí era mais importante ainda a gente trabalhar esse indicador da produtividade. Então, peguei o processo de plantio, peguei o processo de pulverização, o processo de colheita, depois tem um processo lá, que eu não sei como é que chama, que é para secar. No packing house, né? Lá no na laranja packing house. Então né? você tem muitos processos. Em todos os processos você consegue definir 2 a 3 indicadores. E outra, tem os processos administrativos também. Sim. Como assim? Quais processos administrativos? Por RH, você tem absenteísmo. Absenteísmo se aplica a qualquer negócio. Se você tem um absenteísmo alto, você tem que ter uma equipe maior para cobrir falha dos outros, porque senão vai faltar gente. Custo, folha de pagamento. Explica, pessoal, o que seria absenteísmo, porque muita gente às vezes não, né, às vezes não está acostumado com essa terminologia. Boa, às vezes a gente se perde aí no gestonês, né? Absenteísmo é o índice de dias, em média, que o colaborador falta por algum motivo. E aí, tem atestado, pode ser justificado causas, ou não. né? Mas aí você mede. Então, por exemplo, eu tenho 20 colaboradores e eu tive 20 faltas aleatórias de vários colaboradores no mês. Então, eu tive um absenteísmo de 1 hora por colaborador, por exemplo. Então, um dia por colaborador, desculpa. E aí, nós temos outros indicadores que geram custo. Turnover. Turnover também é um indicador padrão de mercado, que é o quê? Que mede a rotatividade. Vamos tirar a colheita. Eu estou falando dos funcionários fixos. Saídas e entradas de colaboradores. Isso, quando é muito alto, é muito ruim para a empresa, porque a empresa perde muito em produtividade. Você perde um colaborador hoje, você sabe que para o outro chegar, aprender tudo, entrar no ritmo, demora muito, leva tempo. Então, além de todos os custos de contratação e de desligamento. Então, o giro de colaborador nunca é muito bom. Então, também vamos medir qual que é o turnover da fazenda A, da fazenda B, da fazenda C. Aí você chega e fala assim, poxa, mas o seu turnover está muito acima das outras. Vai que você descobre que às vezes você tem uma condição lá, aí nas análises, que tem uma condição lá que faz com que a equipe não queira ficar. Eu não tenho um lugar bom para descansar. Ou então você descobre que você tem um supervisor que é muito ríspido, que trata o pessoal mal. Ou então você está pagando menos. Ou então é uma simples, você não dá bom dia. Pode ser diversas causas. Aí precisa investigar, que é o próximo passo. Mas você compara também e vê. Então você tem, além dos indicadores operacionais na atividade fim, você tem os indicadores no administrativo, compras. Qual que é o prazo médio de pagamento? Isso impacta direto no fluxo de caixa. Se eu compro tudo à vista e vendo tudo a prazo, eu vou ter que precisar de capital de giro. Perfeito. Então, se eu tenho um setor de compras para comprar suprimentos, o que eu quero desse setor? Que ele compre no melhor prazo possível, no melhor preço possível. Então, tem que criar um indicador para ver se ele está comprando num preço bom e com um prazo bom. Vendas. Tudo bem que é commodity, mas será que você está vendendo no melhor preço possível? Por quanto que o meu... No melhor prazo possível. E no melhor prazo de recebimento. Por quanto que o meu, em média, cara, com essa oscilação de preço que nós temos, eu tenho certeza que ao comparar, esse cara aqui, ele vendeu em média a saca dele por R$ 1.500, esse aqui por R$ 1.300, esse aqui por R$ 1.200. Tudo bem, eu tive que fazer uma CPR, uma antecipação, ou então o outro segurou, vendeu na sorte, na alta, porque o mercado também tem essa questão de oscilação. Mas a comparação é boa para eu saber, para eu ter referência. Gente, eu estou vendendo muito mais barato que os outros, eu tenho que dar um jeito aqui. Eu não estou vendendo o melhor preço. O cara está ganhando muito mais dinheiro que eu. Essa competiçãozinha, e aí a gente cria os painéis comparativos, lógico. Às vezes a gente nem mostra todos os nomes para guardar o sigilo, a menos que eles permitam. Todo mundo ele vai saber. Eu vou ter 30, 40 indicadores. Nesse aqui eu sou bom. Ele vai poder contar, se gabar, sentar no boteco e falar, cara, no meu grupo lá, no meu cluster, eu sou o melhor nesse indicador aqui. Agora nesse aqui eu vou correr atrás. Eu melhoro os que eu... Uma conta simples que eu falo, se você mantém 30 indicadores, se você mantém nos que você já está acima da média e os que você está abaixo da média, você vai para a média, eu vou te falar que você aumenta em 10 a 20% a rentabilidade do seu negócio. Tranquilamente. Legal. Muito bom, Júlio, muito bom. Bom, o nosso tempo aqui vai passando, a conversa vai rodando. Vai embora. Né? E a gente gostaria de ficar mais. Mas, caminhando para o final desse nosso bate-papo, que eu acredito que a gente vai, com certeza, ter um segundo momento para a gente trazer outros cases, trazer outros exemplos. Hoje,
que você me fala da Smart Valor? Existe algum projeto dela começar a atuar no agro, ela vir trazer toda essa experiência que você já tem de longa data, iniciar aí, né? Vocês que estão aqui em Varginha agora também já há um bom tempo aí, mas ainda por enquanto não estão, né, atuando em nada no segmento agro aqui na região. Tem algum projeto? Conta para nós aqui quais são os projetos aí, o que vocês estão reservando e pensando para os próximos anos aí. Bacana, boa pergunta. Bom, não tive a oportunidade de falar. A Smart, ela nasceu em Belo Horizonte, né, onde que é o berço da consultoria do Brasil, onde que tem a Falcone, vem de lá também. E na pandemia eu vim morar aqui em Varginha e aí eu comecei, apesar dos nossos 90% dos nossos negócios estão em São Paulo, Belo Horizonte, Rio, eu comecei a atuar aqui em Varginha. Peguei um Oceano Azul. Realmente a consultoria que a gente faz não tem uma consultoria aqui que faz a mesma coisa. Então nós começamos a atuar, nós temos aí, hoje eu já sou conselheiro de algumas empresas aqui na região e temos atuação em 6 ou 7 clientes aqui no sul de Minas. Então foi muito positivo, mas como você bem citou, Fred, eu não tenho ainda nenhum cliente agropecuário. Conforme eu disse, a gente se posiciona um pouquinho diferente ali da Provalia, inclusive eu indiquei já clientes para ele e tal, a gente se posiciona com empresas maiores. Então, quando eu falo empresas agrobusiness maiores, faturamento acima de 12 a 15 milhões por ano, que aí ela tem margem, escalabilidade para contratar uma consultoria que eu dedique um consultor, e não que fica um consultor dedicado a 30 consultorias. Então, nós estamos aqui abertos para conversar já estamos conversando com alguns players importantes para fazer esse projeto maior, mas eu tenho desenhado também esse projeto de fazer em consórcio. Sim. Né? Eu sou conselheiro da Credivar, é uma coisa que eu provoco lá e eu estou provocando aqui na Minas Sul, até de alguma certa forma tentar subsidiar um projeto desse em consórcio com algumas, a gente também, Smart, subsidia também com uma redução da margem, os produtores entram com uma parte muito pequena e a Minasul Credivar, de repente, subsidia um projeto piloto. Sim. Com algumas empresas. E, além disso, nós criamos aí... Gerar um resultado inicial, né? Dar um piloto, gera um resultado inicial. Gerar um resultado e depois disso aí dependendo, a gente tenta escalar, né? Tenta escalar. Porque dá para escalar. A gente monta um time para esse primeiro grupo, depois vai montando alguns times. Todos os nossos projetos nós contamos com o nosso controle de qualidade, com o nosso orientador, um líder que é um sênior, mais um analista e ainda tem um planilheiro ainda para fazer os dashboards e tal. Uma equipe robusta, por isso empresas maiores. Mas em consórcio funciona, é como se fosse uma empresa. Se eu pego 30 fazendas, é como se eu fosse uma empresa dona de 30 unidades. Sim. Então dá para fazer. E além disso, nós estamos com um projeto seguinte, a Smart lançou uma spin-off, uma empresa derivada que chama Smart Conecta. A gente está trabalhando também com intermediação de negócios aqui na região, M&A. E uma das coisas que eu já comentei com o Fred aqui, já comentei com algumas pessoas que estão no nosso radar, é começar a criar um padrão de avaliação das agropecuárias como se avalia negócio, que é o que a gente chama de valuation. Hoje, ninguém avalia um negócio por hectare, por metro quadrado. Você não vai comprar uma loja, tem 10 metros quadrados, vale tanto. E hoje, de fazenda, basicamente, você só escuta isso. Eu vendi uma fazenda de 200 mil alqueires, sei lá quantos mil. E assim... Isso é uma análise muito... Ela não atrai grandes investidores. O grande investidor que quer comprar uma fazenda, ele quer olhar o quê? A projeção de fluxo de caixa nos próximos 10 anos que essa fazenda vai dar. Sim. Que é a principal metodologia de valuation. O quanto ele vai conseguir tirar daquilo que ele está investindo. Para ele avaliar se vale a pena ele aportar capital nisso aí. Sim. Lógico, perspectiva de crescimento. Então, é o que a gente chama de valuation pelo fluxo de caixa descontado. Então, gostaria muito de começar, né? E aí, quem tiver interesse, nós estamos à disposição de avaliar os negócios com base no valuation. Que é com base no valuation profissional, que é com base no fluxo de caixa descontado. Com isso, eu quero criar uma grande base de informações e começar a mostrar para os interessados em comprar as oportunidades e para quem quer vender os melhores caminhos também para valorizar o negócio. Porque aí você sabe o que a pessoa tem que fazer para valorizar o negócio. A gestão, o primeiro passo. Perfeito. Meu amigo, muito obrigado. Agradeço a sua disponibilidade, agradeço aí a troca de informações.
né? Todas essas informações que você trouxe, os exemplos, acho que isso ajuda muito a enriquecer o bate-papo. Esse é um dos propósitos principais do Sustencast, que é trazer informações de qualidade, informações com confiabilidade e que tenham um certo poder de gerar impacto, uma mudança positiva na vida das pessoas, principalmente do produtor rural e de quem está nesse ambiente rural, que é o que a gente trabalha, vive e quer ver prosperar. Então, eu agradeço demais a sua participação, todas essas informações que você trouxe, e acho que a gente deixa aberto aí uma possibilidade de um segundo episódio para que a gente possa explorar mais a tua expertise, o teu know-how, os anos de experiência, onde que a gente possa muitas vezes mostrar para o produtor que é possível, que essa parte da gestão ela pode ser em algum momento chata, né, porque tira da zona de conforto, mas você pode ter certeza que o resultado lá na frente vai te deixar muito satisfeito. É isso aí. Queria agradecer, né, Sustencast, Minasul. Acho que os nossos produtores rurais, eles são muito privilegiados aqui na região de ter uma Minasul e uma Crediver que dão uma base muito forte para eles e eu estou à disposição, tá? Quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, tá lá no Instagram e no LinkedIn, você pode procurar Professor Júlio Reis, né? Como eu era professor ali, ficou esse o nickname, e Smart Valor. Smart Valor. Nós temos lá os posts, lá também se você quiser mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, só mandar, eu mesmo acesso tudo lá, tem equipe também que olha, e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, se eu puder ajudar. Mesmo que informalmente, eu gosto sempre de bater esse papo e ajudar aí. Eu agradeço a oportunidade, viu, Fred? Beleza, meu amigo. Muito obrigado. Agradeço a todos por mais poder mais um dia estar trazendo informações para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. O Sigo já tem 9 anos que eu uso aí. Muito vigor na planta, crescimento de ramos, muito bom o produto. Dá rendimento de grão, de peneira. Deu 144 sacos por hectare. Muito boa a produtividade. É muito bom o produto. O Sigo para nós é muito bom.